Galera, bora resolver essa questão aqui. Algumas substâncias podem ser utilizadas em regiões muito frias para evitar o congelamento da água de radiadores de carros. Uma dessas substâncias é o propileno glicol, de densidade igual a 1,063 gramas por centímetro cúbico e massa molar 76 gramas. O propileno glicol é representado pela estrutura abaixo. Suponha que seja preparado uma solução anticongelante contendo 63 centímetros cúbicos de propileno glicol e 60 gramas de água, cuja constante ebullioscópica Kc seja igual a 1,86 graus Celsius. A temperatura de congelamento da mistura em graus Celsius será aproximadamente. Galera, a primeira coisa é o seguinte, normalmente as questões de coligativas, isso é uma questão de coligativas, nós trabalhamos com raciocínio para você. Mais partículas, não é isso? Menor volatilidade, pressão de vapor, maior a osmose, não é isso? Maior a osmose, maior pressão osmótica, menor o congelamento, a temperatura de fusão, maior a ebulição, maior temperatura de ebulição. Tudo bem? Normalmente a gente trabalha com raciocínio, sem fazer contas, beleza? Porém, essa questão realmente não tem como fugir das contas. Nós temos que fazer a conta aqui. Tá. Já que a gente tem que fazer conta, se você já trabalhou com questões de coligativas que envolvem contas, você vai ver que tem algumas coisas que não condizem muito com o raciocínio. Por quê? Quando a gente adiciona, joga uma substância na água, a temperatura ela fica abaixo do que normalmente ela é. Ou seja, ela fica abaixo de 0 graus Celsius. E se ela ficar abaixo, vai ficar negativa. E todos os valores aqui são positivos. Isso acontece, gente, porque o valor da constante aqui, ele está com valor positivo e normalmente vem um valor negativo. Isso pode estar acontecendo porque ele não está trabalhando com o valor real. O que ele está trabalhando é com o módulo da constante e, consequentemente, você vai achar o módulo da variação. Não indicando se essa variação é positiva ou negativa, cabendo a você interpretar. Que nesse caso, a temperatura vai ser temperaturas negativas, tudo bem? Vão ser temperaturas negativas porque acontece um abaixamento, uma queda na temperatura de fusão, beleza? Então tá. Outro erro que acontece aqui é que ele está falando em constante ebullioscópica. Constante ebullioscópica é Ke, enquanto ele falou Kc. Kc é constante crioscópica, tudo bem? Mas vamos ignorar isso aqui, senão a gente não faz a conta aqui não. Ah, Tom, mas a questão tem que ser anulada. Gente, o objetivo seu é fazer a questão, marcar a resposta. Se anular, beleza, mas você tem que achar a resposta que o elaborador queria, beleza? Vamos lá. O que a gente tem que fazer aqui? No caso, quando a gente vai trabalhar com contas, nós trabalhamos com a fórmula variação da temperatura de congelamento é igual constante crioscópica vezes a molalidade vezes I, que é o fator de correção de Van 't Hoff aqui. No caso, sendo uma molécula que não sofre ionização, esse I corresponde a 1. Correspondendo a 1, a gente pode eliminar da nossa fórmula aqui. Lembrando que for uma substância que sofre dissociação ou sofre ionização, esse I vai ter um valor diferente, e aí a gente tem que fazer a conta aí do I. Tudo bem? Nesse caso o I é 1, não preciso colocar. Vamos lá, a constante ele forneceu para a gente. Agora, o que é molalidade? Não confundir com molaridade. Beleza? Nós temos essa diferença. Molalidade é o número de mols por quilo de solvente. É o número de mols por quilo de solvente. Então, a primeira coisa que a gente precisa é achar o número de mols. Beleza? Nós temos que achar o número de mols. Número de mols de soluto, que no caso é o propileno glicol. O que a gente vai fazer aqui? Primeira coisa, vamos apagar tudo aqui. Nós temos o seguinte raciocínio. Nós temos 1,063 gramas para cada 1 centímetro cúbico. Beleza? Só que a gente tem 60 centímetros cúbicos. Então nós precisamos de uma massa M. Beleza? Precisamos de uma massa M. Nesse caso aqui, nós vamos pegar e vamos fazer a regra de 3 normal, como a gente está acostumado a fazer, Vamos pegar lá 1,063 e multiplicar por 60. Multiplicar por 60, como a gente tem costume. E vamos achar que a massa vai ser 63,78, 78. Aproximadamente aqui, 64. Podemos arredondar isso aqui para 64. Tudo bem? É uma forma da gente fazer aqui a nossa conta. Podemos arredondar para 64 aqui.
Então vamos falar que a nossa massa é igual a 64 gramas. Beleza? 64 gramas. Tá, o que a gente vai fazer aqui agora? Nós vamos pegar e fazer o seguinte. Nós vamos dizer que a gente tem, no caso, 1 mol para cada 76 gramas. Só que a gente tem 64 gramas. Então, 64 gramas, nós teremos o número de mols N. Esse número de mols N, nós vamos achar que é igual, né? Fazemos a regra de 3 normal aqui. Vamos dividir 64 por 76 e vamos achar 0,839, mais um tanto de casa. Tudo bem? Mais para frente aqui. Podemos aproximar isso aqui para 0,84. Então, N é igual a 0,84 mols. Beleza? Esse é o número de mols de propileno glicol que a gente tem nessa situação. O que a gente vai fazer agora com esse número de mols? Jogar na nossa fórmula. Beleza? Vamos apagar tudo aqui e voltar para a fórmula geral lá. Nós temos a fórmula geral. Variação da temperatura de congelamento é igual, não é isso? Constante crioscópica vezes molalidade vezes I. Beleza? Essa é a fórmula. No caso, a variação da temperatura de congelamento é igual a constante crioscópica 1,86. O valor da molalidade é 0, que a gente achou, 84, beleza? Dividido pela a massa dissolvente, ou seja, a massa de água, que é 0,06. Porque eu tenho que colocar a massa de água em quilograma. Essa é a definição de molalidade. É número de mols dividido por quilo de solvente. Tudo bem? Por quilo de solvente. E multiplicado por 1, né? Multiplicado por 1. Dessa forma, nós vamos achar que a variação da temperatura aqui vai ser igual a 26,04. No caso, a temperatura vai ser uma temperatura negativa. Porque se ela fosse a 26 graus Celsius, a água, a mistura no motor ia congelar mais fácil. Ela ia congelar a temperatura acima da temperatura ambiente. Não faria sentido congelar mais fácil. Se a ideia é ser uma substância anticongelante, ela vai congelar mais difícil, ou seja, uma temperatura de 26,04 negativa. Então ela congela a uma temperatura bem mais baixa do que o normal. Tudo bem? Então, mais uma vez, reforçando que tem alguns erros na estrutura da questão aqui, mas que não atrapalhava a gente responder, não. Resposta nossa vai ser realmente aqui, letra D. Tranquilo? É isso, galera. Espero ter ajudado vocês. Vejo vocês em breve. Até mais.